com vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 3, e nós leremos o versículo 35. Marcos 3:35, eu quero ler só. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O ministério de Jesus está fazendo sucesso, multidões o seguem, não somente do Nordeste, Galileia, onde ele nasceu, mas também de lugares mais chiques, Jerusalém, centro de poder, Idumeia, além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom. Você vê isso lá em verso 8. Tem tantas pessoas ao redor de Jesus que ele e seus discípulos nem têm tempo para comer. Você vê isso no verso 20. Lucas nos diz que quando a mãe e os irmãos de Jesus vieram ter com ele, não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E nós lemos isso em Lucas 8:19. Mas Jesus não está muito impressionado com tudo isso. Ele não procura multidões. Ele não procura grandes números. Ele não procura a aprovação e admiração da sociedade. Ele não procura o sucesso em termos que o mundo entende como sucesso. Jesus procura adoradores. Jesus procura homens, mulheres e crianças que ouvem a palavra e praticam a palavra. Jesus procura libertar vidas da escravidão ao pecado e encher estas mesmas vidas com a profunda alegria de viver conforme a vontade de Deus. A arma que Jesus usa para isto é a pregação. O povo fica tão admirado com os milagres, as curas e a expulsão dos demônios. Que movimento, que poder, que fogo! Mas Jesus entende que a pregação é a parte primordial do seu ministério. Fazia pouco tempo que, quando toda a cidade de Cafarnaum o procurava para realizar mais um dia de sinais e maravilhas, o que Cristo falou? Ele disse aos seus discípulos: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas. Os discípulos falaram: Jesus, cadê você? Ele estava lá orando, no lugar deserto. Vem, tem pessoas procurando sinais e maravilhas. Tem mercado aqui, tem fregueses, tem pessoas que queiram, tem clientes, tem pessoas que estão querendo. E Jesus disse: não, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas. Pode imaginar um pregador de fogo hoje em dia fazer alguma coisa dessa? Tem pessoas, tem povo, tem dinheiro, tem carteira, vou lá. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. É Marcos que registra isso no seu Evangelho. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Os sinais e milagres, a expulsão de demônios, é simplesmente uma autenticação da veracidade da mensagem pregada. A pregação é: o reino de Deus tem se aproximado, arrepende-se e crê. O carimbo que autentica a mensagem é o sinal, o milagre, a expulsão de um demônio. E por meio disso, Jesus está dizendo: veja, quem manda aqui não é o diabo. Por palavra e por atos, Cristo finca a bandeira do reino de Deus em meio do povo de Deus. O reino tem se aproximado. Mas o povo não quer saber. Eles correm atrás de Jesus, não porque têm fome e sede do Evangelho, mas porque desejam comida de graça, curas, milagres, libertação dos poderes demoníacos.
em vez de prestar atenção às palavras da vida eterna, procuram alguma coisa que vai melhorar a minha vida neste mundo agora e aqui. É notável que no contexto da declaração aqui no verso 35, Jesus enfatiza repetidamente que não é suficiente ouvir a mensagem que ele prega, nem é suficiente até participar no poder dele para libertar das doenças e das forças opressoras do mal, que são a consequência do pecado. Mateus nos ensina, lá no Evangelho de Mateus, ele ensina a parábola do espírito imundo que sai do homem, mas depois volta e encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. E vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Qual o problema que Jesus está apontando nesta parábola? Que este pecador, ele não procurou uma vida transformada, ele simplesmente procurou uma vida arrumada. Mas isso não é suficiente. Jesus não quer vidas arrumadas. Jesus quer vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Jesus não quer apenas uma vida livre e esvaziada da presença dos demônios, mas Ele quer para nós uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Em Lucas e Marcos nós temos a parábola do semeador, e Jesus está ensinando a mesma coisa lá. A pregação da palavra exige frutos, tem que ter consequências na vida real. Jesus ensina que quando se acende uma candeia, é para que a luz se manifeste para todos e não para ser coberto ou escondido. Então, várias parábolas e várias palavras do Senhor, Ele está batendo na mesma tecla. Quais são as reações? As reações são geralmente negativas. Os líderes do povo dizem que ele está possesso. A própria família diz que ele está fora de si. Jesus, Filho de Deus, está fora de si. Que loucura! Então eles vêm buscá-lo. Os únicos em tudo isso, toda essa bagunça aqui, os únicos que estão teologicamente mais corretos são os demônios. Eles reconhecem que Ele é o Filho de Deus. E neste momento, Jesus declara algo que é de importância primordial para o nosso entendimento sobre igreja, pregação, conversão, justificação, regeneração, a união com Cristo, a comunhão dos santos. Ele declara: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Qualquer que fizer a vontade de Deus, dos amados textos arminianos que nós temos, né? De Mateus, aprendemos que ele estende a mão para os discípulos quando ele fala essas palavras. Qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. São os discípulos que há pouco ele escolheu soberanamente para participar no seu ministério, pregando e expulsando demônios. Veja o verso 14. Eles estão no seminário do Mestre, e eles devem ser os modelos daqueles que, fazendo a vontade do Pai Celeste, fazem parte da família de Deus. De Lucas, aprendemos que fazer a vontade de Deus é ouvir a palavra e praticá-la. Conhecemos a vontade de Deus pela pregação viva e com autoridade. Pela mesma pregação, o poder do Espírito Santo nos transforma de pecadores rebeldes em amados filhos
que se deleitam em obedecer à vontade do Pai. Não tem como ter um sem o outro. Calvino fala, justificação, santificação é como a luz e o calor do sol. Não tem como separar. Quando vem um, vem o outro. Os dois vêm juntos. O Dr. Klaus Schilder, um grande teólogo do século XX, das igrejas reformadas holandesas, comentando este texto aqui, chama a atenção, nesse momento, ao credo niceno. E o credo niceno diz: creio em uma igreja santa, católica e apostólica. Santa, católica e apostólica. Estamos no Brasil, um país com muita influência católica romana, e no meio protestante muitas vezes uma hiperreação contra qualquer coisa católica. Então eu vou tirar 2 minutos só para explicar o que o pastor falou ontem à noite também, mas é bom enfatizar isso. A palavra católica, a palavra grega, significa, descreve extensão no espaço, tipo universal, no mundo inteiro, e também é usado em grego para indicar extensão em tempo. Então, católico é uma palavra linda, porque fala sobre algo que está em todo lugar, em todos os tempos. Então, é a melhor palavra para descrever a igreja de Cristo. A igreja de Roma não é católica, porque é como dizer água seca, é uma contradição em termos. A igreja católica romana é como dizer água seca. Roma é um lugar. E, como nós ouvimos ontem à noite, não podemos amarrar a igreja a um lugar. É católica. E Roma não existe desde sempre. A igreja de Roma é uma igreja mais recente, comparada com outras igrejas. Então, vamos resgatar essa palavra e vamos afirmar e usar, porque só tem uma igreja verdadeiramente católica. Existe em todos os lugares e em todos os tempos. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, que começa do início do mundo e vai até o fim. Começa com Adão e Eva, quando Roma nem existia ainda, e vai até o final, quando o último eleito será convertido. Então vamos passar um pouco de tempo focando nesta linha do credo niceno. Outro parênteses aqui é que nós precisamos conhecer os credos ecumênicos. Ecumênico tem ecumenismo falso, onde vamos ser todos juntos em Jesus, mas você tem doutrinas totalmente contrárias e de fato nem temos unidade. Isso é ecumenismo falso. Mas tem um ecumenismo verdadeiro. Efésios capítulo 4, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos nós. E os credos ecumênicos são os fundamentos mais básicos da unidade da igreja cristã. Nós devemos inculcar esses credos em nossos filhos e em nossas mentes também. O credo apostólico, há milhares de anos, há centenas de anos, quase 2 milênios, o credo apostólico é usado para catequizar a igreja. E hoje em dia eu diria que muitos protestantes nem poderiam citar o credo apostólico, que é coisa católica. Coisa católica que nada. Menciona Maria. Maria não é católica. Maria não é de Roma. Maria é mãe de Jesus. Está na Bíblia. E ela era virgem. Quando eu cito o credo apostólico no culto, pessoas que estão conhecendo a fé formada, que vieram da igreja romana, ficam tremendo. Ele falou Maria. Ele falou Virgem Maria. Sim, está na Bíblia. Qual o problema? Roma, como um relógio quebrado, 2 vezes por dia está certo, Também Roma também acerta algumas coisas. E de fato acerta mais coisas às vezes do que os próprios evangélicos. Então, devemos inculcar o credo nas mentes dos nossos filhos. Eu usei uma linha do credo niceno uma vez num artigo falando sobre Jesus.
Deus de Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. E o editor do artigo escreveu para mim: o que é isso? Você está querendo dizer o quê? Você é estrangeiro, talvez você não entenda a nossa língua. Não, está no grego, vai lá. Era um pastor reformado. Devemos conhecer. Então, vamos focar nessa linha. Creio em uma igreja santa, católica e apostólica. Nós estamos numa batalha. Igreja, Evangelho, Reino de Deus. Estes termos têm a ver com uma guerra santa e com uma paz santa. Uns declaram guerra santa. Então eles enfatizam uma igreja santa. A santidade da igreja. Muito importante. Outros dizem: não, isso não funciona. Eles convidam todos para uma santa paz, com uma voz doce. Uma igreja. Eles enfatizam: uma igreja santa. Eu escrevi aqui em latim, estou traduzindo em português, estou ficando confuso aqui. Mas vocês entendem a diferença. Então, uma igreja santa. Uns enfatizam uma igreja unida, outros enfatizam uma igreja santa. Tem que ser santa, tem que ser pura. Tem que rejeitar e expulsar as pessoas que não estão exatamente na linha certa. Então, tem essa tensão. O problema é que esta diferença de ênfase nas palavras do grego produz uma guerra interna. Os dois lados dentro da igreja se combatendo. Um lado, o lado da santa igreja, esquecem da comunhão com união. E o outro lado, que enfatizam uma igreja, união, a qualquer custo, esqueçam que a igreja é chamada à santidade e obediência. Vocês podem ver isso, não é? Na vida real, em nossas vidas, nós percebemos isso. Às vezes estamos numa igreja e a gente não sabe o que fazer, porque tolera tanta coisa errada, até tolera práticas erradas, às vezes tolera ensinamentos errados. Aí nós ficamos em conflito, porque eu não quero compactuar com essas coisas, eu quero obedecer a Deus. Ao mesmo tempo, eu não quero romper a unidade da igreja, a comunhão da igreja, e criar minha própria igreja e multiplicar o número de igrejas. Né? Então, onde achar o equilíbrio em tudo isso? Como resolver? O Schilder, ele diz: nós devemos achar em Cristo libertação da nossa obstinação, nossa tendência de promover o nosso jeito de pensar, o nosso partido e nosso time. Nossa obstinação nos leva a entender as coisas de uma forma equivocada e errada. Porque Cristo reúne tanto santidade e obediência com unidade e comunhão. Jesus não coloca essas coisas umas contra as outras. Ele faz isso no versículo que está diante de nós hoje pela manhã. Qualquer que fizer a vontade de Deus. Fica de que lado? Fica do lado de santidade. Viver de acordo com a norma perfeita, que é a lei de Deus. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Isso é o lado de unidade, de comunhão. Santidade e comunhão. Uma santa igreja. Essas duas coisas vêm juntos em nosso versículo aqui. Somente a unidade construída na obediência vai perdurar. Podemos construir unidade em cima de muitas coisas.
mas somente a unidade construída no fundamento da obediência à vontade de Deus, só isso vai perdurar. A santidade e a catolicidade da igreja são um. Então, como aplicar isso aos nossos dias? Nós temos o ecumenismo falso, que diz todos estão juntos, vamos dar as mãos uns aos outros, vamos nos esquecer das diferenças de liturgia, governo de igreja, até doutrina, irmandade, sem obediência, unidade, todos estão juntos. Meus irmãos, irmandade sem obediência, por definição, não pode ser irmandade. Pode ser amizade, mas não irmandade no Senhor Jesus. Efésios 4 deixa bem claro. Tem uma só fé. Uma. Então é impossível ter unidade com várias fés e várias doutrinas opostas e contraditórias. Então tem de um lado o ecumenismo falso, tem do outro lado o sectarismo. O sectarismo que esquece que a unidade da igreja faz parte da obediência que Deus requer. É o sectário que diz, não, vamos ser obedientes a Deus. Mesmo se eu tenho que matar a minha própria avó, eu vou ser obediente a Deus. Aí, ele equivocou, ele saiu da linha. Foi 1 milímetro, mas Deus é perfeito. Eu também vou ser perfeito. Eu vou rachar com ele também. E acabamos com igrejas de uma pessoa só, hein? E essas pessoas esquecem, se eles querem ser tão obedientes, que a vontade de Deus é a união da igreja. E a palavra de Deus tem palavras duras contra pessoas que quebram a unidade da igreja de Cristo. Paulo diz, homem faccioso, adverte uma vez, 2 vezes, depois excomungar. Quem vai quebrar a unidade do corpo de Cristo é inimigo do Evangelho e não é obediente a Deus. Buscar a unidade da igreja faz parte de ser santo. Obediência, entre aspas, sem irmandade, produz uma seita, um grupo ou clube de pessoas que todos pensam e agem exatamente da mesma forma. Quem não se encaixar é expulso ou é rejeitado. Tem um exemplo triste disso no século XX nos Estados Unidos. A igreja Bible Presbyterian, que até por um tempo, até o próprio Machen fez parte, Francis Schaeffer também. O líder que ficou com a Bible Presbyterian Church, que nesse momento até o nome escapa, não é importante, ele promovia esta ideia de temos que ser obedientes. Aí chegou a ter uma eclesiologia que diz o seguinte: não podemos ter união com pessoas que estão erradas, tudo bem, mas também não podemos ter comunhão com pessoas certas que estão em comunhão com as pessoas erradas. Então, afinal das contas, ficaram só eles, a única verdadeira igreja no mundo, só eles. Mas não parou aí, não. E depois de um certo tempo, aquele líder, ele teve problema dentro da sua própria denominação, porque tem pessoas que não estavam concordando com ele. Então ele ficou só com o presbitério dele, porque os outros eram desobedientes. Aí depois só a igreja dele, porque o presbitério já saiu da linha. E finalmente esse homem morreu alguns anos atrás, sozinho, em casa. Nem tinha mais comunhão com a sua própria igreja. Ele morreu. A única verdadeira igreja de Cristo na Terra. Eu. Dá para perceber um pequeno problema aqui?
comparado com aquilo que a Bíblia diz sobre o corpo de Cristo, a igreja de Deus, católica, em todos os tempos e lugares. Está vendo como uma busca doentia e antibíblica pela santidade em meus termos, que eu sou o padrão, eu sou a definição, nos leva a uma coisa que é totalmente loucura, que eu sou o padrão e todo mundo deve ser transformado de miséria em miséria conforme a minha imagem. Isso é colocar o Evangelho de cabeça para baixo, e tudo isso feito em nome de Deus. E eu estou enfatizando essas coisas, meus irmãos, porque quando nós conhecemos a fé reformada, muitas vezes nós passamos por aquilo que Michael Horton chama da fase da jaula, né? E na fase da jaula nós falamos assim, qualquer pessoa que não está da minha linha, né? Eu cheguei até aqui no meu entendimento da fé reformada, e isso é o padrão, e ele pensa diferente, então nem quero falar com ele, bloquear no Facebook. Está vendo aqui o que eu estou fazendo por Deus? Bloqueei aquela pessoa. Deus nos livre, Deus tem misericórdia de nós. Se você está na fase de jaula, apague seu Facebook, pare de falar, vai ler as institutos durante os 2 anos, depois volte para falar comigo. Feche a boca, abre seus olhos, abre seus ouvidos. Então cabe a nós procurar manter e promover igualmente e juntos a unidade e a catolicidade da igreja. Calvino não era sectário, enquanto ainda tem o Evangelho pregado, ele diz, não é para abandonar a igreja. Calvino, muitos novos calvinistas de hoje iriam bloquear no Facebook. Este homem frouxo. Porque Calvino falava, é para tolerar erros na liturgia. Calvino, será que você é um bom calvinista? É para tolerar erros no governo. Calvino, é para tolerar até erros na doutrina, se for necessário. Escreveu carta para o arcebispo Cranmer da Igreja Anglicana, dizendo que estava disposto a atravessar 10 mares para buscar a unidade da igreja. E hoje em dia isso não significa nada, porque com o avião, tudo bem, eu vou dormir passando pelos mares. Naquela época era muito trabalho passar por um mar. Ele estava disposto a passar por 10 mares. Se buscarmos a catolicidade da igreja baseada numa unidade da igreja na verdadeira fé, não precisamos ficar com medo, ficando assustado em lidar com diferenças de liturgia, de governo, até de doutrina. Podemos até reconhecer verdadeiros irmãos em grupos e igrejas que praticam e ensinam coisas que nós veementemente discordamos. Podemos ter paciência até com pessoas que se alinham com um movimento que, em geral, é até herético, mas essas pessoas que estão dentro não chegaram a entender totalmente as plenas implicações da sua posição teológica. Você está ficando meio desconfortável? Ótimo. É bom meditar sobre essas coisas. Quem me conhece sabe que eu sou confessional, que eu luto pela pureza da Igreja de Cristo também na doutrina. Eu quero deixar isso bem claro, porque talvez você esteja pensando, mas o pastor está promovendo uma coisa que todo mundo é assim. Não. Leia John Owen. John Owen, o homem é firme, um gigante na fé. O John Owen diz que tem pessoas, às vezes até em grupos, que têm um entendimento equivocado sobre certas doutrinas,
E até essas pessoas pensam, não, é assim mesmo. Ele, pelas condições deles, ele não, eu acho que é assim. Só que ele diz, é até possível alguém receber uma graça de Deus, mesmo quando ele intelectualmente acha que não é recebido da forma que é recebido. Ele fala muito melhor do que eu acabei de falar. Mas deixa-me dar um exemplo bem simples. Eu tenho falado com arminianos. Posso falar essa palavra aqui sem pessoas desmaiarem? Eu tenho falado com arminianos. Um professor meu, no Canadá, Quebec, quando eu estava estudando grego com ele, nós conversávamos muito. Um homem piedoso. Se eu perguntava a ele, você é arminiano? Sim, sou. Se eu perguntava a ele, quem escolheu aqui? Deus escolheu você e você escolheu a Deus? Ele disse, não, Deus soberanamente me alcançou. Se eu falasse a ele, o que te salva? Tua fé, tua decisão ou Jesus? Ele fala, Jesus. Aí eu fiquei fazendo várias perguntas e ele sempre respondendo de forma reformada. Aí eu disse, não, então você é reformado. Ele disse, não, sou arminiano. Porque na mente dele, calvinismo é fatalismo, né? Determinismo. Então, você é eleito ou não eleito, então você não precisa chamar pessoas para rever. Então ele não tinha entendimento da coisa. Então, ele não tinha passado muito tempo estudando. Então, o fato é que ele se chamava arminiano, mas quando eu falava com ele, ficou claríssimo que este era um filho de Deus que confiava totalmente e dependia totalmente da graça soberana de Deus em Cristo Jesus. Isso é o que John Roberts estava dizendo. Tem pessoas que podem ser pessoas que recebem a graça de Deus, mesmo se eles intelectualmente nem entendem, nem concordam que vem dessa forma, né? E o problema com este professor é que ele tinha medo das consequências da caricatura de calvinismo que ele tinha sido ensinado. Ele tinha medo disso. E por isso ele dizia, não, nesta situação eu estou do outro lado. Faz um bom tempo, uns anos atrás, que foi publicada uma nota pública de vários teólogos do Brasil, teólogos reformados, falando sobre a grande briga na mídia social entre calvinistas e arminianos. E chamando os cristãos a uma atitude de humildade, de procurar a paz e a unidade. Se não me engano, até falou nossos irmãos arminianos. Eu não me lembro exatamente a linguagem, mas me lembro que causou um pouco de reação. Esta nota pública corretamente nos chama a uma conversa e debate com espírito de humildade e mansidão. Ser transformado de glória em glória conforme a imagem de Cristo significa que Cristo vai mais e mais manifestar a sua presença gloriosa em nós. Como? Por meio de nós falamos, agimos e tratamos outras pessoas como Cristo age, fala e trata. E Cristo nunca é arrogante, nunca se coloca para cima para colocar outras pessoas para baixo. Nunca é briguento e agressivo para atacar outras pessoas. E a internet está cheia de supostos calvinistas que não mostram em nada o caráter de Cristo. Nada. Isso é um problema. Nós precisamos da humildade, da mansidão. Quando procuramos a unidade da igreja, baseado na única santa fé, estamos debatendo a partir de uma posição muito forte, inabalável. E como minha esposa me ensinou muitos anos atrás, quando nós estávamos saindo, eu estava cortejando ela falou, Kennedy,
A verdade não precisa ser gritada. E isso foi porque a primeira vez que ela conheceu minha família, somos 8, 4 homens, 4 mulheres, e nós gostamos de debater muito e as opiniões fortes. Aí ela veio com uma família bem pacata, bem tranquila, assim, uma pessoa falta em silêncio ouvido. Aí nós interrompemos uns aos outros e ficamos muito animados. E fomos para uma festa de aniversário do meu irmão. Eu trouxe ela para apresentar a minha família. E foi uma festa ótima, um debate muito bom, né? Um debate muito bom. E a gente debatendo, degladiando sobre vários aspectos da teologia, da igreja, da Bíblia. Aí no carro, depois eu iria levar ela para casa e festa, que discussão boa, muito animadora. Aí ela estava chorando, porque foi uma festa ótima. Sua família odeia uns aos outros, né? Aí ela falou que a verdade não precisa ser gritada. Deus mandou a mulher certa. Eu aprendi com ela. A verdade não precisa de recorrer a insultos, a desprezo, a condenação precipitada. Não precisa. Agora, algumas preocupações, esta nota pública enfatiza uma coisa bíblica. Mas algumas preocupações é que, de fato, colocou todo mundo como irmão. Arminianos, calvinistas são irmãos das duas vertentes da cristandade. Alguma linguagem assim. Bom. Os presbiterianos gostam de chamar os batistas de primos, por exemplo. Nós não sabemos como lidar com diferenças. Somos irmãos, não somos irmãos. Como tratar? Agora, tem cristandade e tem cristianismo. Tem uma diferença técnica. Cristandade é mais abrangente do que cristianismo. Cristandade é, de uma certa forma, a expressão cultural de cristianismo. Então, usando o termo cristandade, Roma também está dentro da cristandade. Por exemplo, a igreja de Roma não é uma, como se chama, mesquita, não é uma sinagoga. Está tecnicamente dentro da definição de cristianismo, porque afirma os credos ecumênicos. Então, a questão é se está dentro da cristandade da forma mais ampla de definir. Será que de repente isso torna todo mundo irmão um do outro? Questionável. Agora, eu acho que não é tão difícil questionar se nós somos irmãos dos seguidores do Papa. Eu acho que isso é mais claro para nós. Nós somos irmãos dos arminianos. O que é arminianismo? Sabe que Jacob Arminius, ele serviu e morreu como pastor da Igreja Reformada? Sabia disso? Pastor, ele morreu como pastor em pleno direito de exercer suas funções da Igreja Reformada Holandesa, aquela mesma igreja que convocou o Sínodo de Dort alguns anos depois. Arminius, pessoas levantaram questões sobre alguns ensinamentos dele. Ele questionava certas coisas na Confissão Belga, no Catecismo de Heidelberg. Ele foi um pouco, eu não sei a palavra em português, mas ele sabia, ele era difícil de pegar, como um porco cheio de óleo, porquinho que você quer pegar. Liso, mas se você coloca óleo em cima também, assim, você não consegue pegar ele sempre vai escapar. Então o Arminio foi meio assim. Várias vezes teólogos colocaram questões sobre sua teologia e ele ficava achando brechas e escapando do julgamento do presbitério. E escapou até hoje. Mas foram os seus seguidores que desenvolveram mais o início da teologia dele. Por exemplo, o próprio Arminio, sobre a perseverança dos santos, ele dizia:
eu não sei. Ele não falava que não tem. Ele dizia, eu tenho dúvidas, eu tenho minhas questões sobre isso. Ele abriu a porta. Os seus seguidores entraram, entendeu? Aí, quem foi julgado no grande sínodo de Dort foram os seus seguidores, que desenvolveram sua teologia. E claro que ele lançou semente. E hoje em dia, o que se chama de arminiano é uma grande variedade. Não tem uma coisa única, né, que define todos os arminianos. Agora, em termos do arminianismo julgado no sínodo de Dort, que nem sempre é igual ao arminianismo que se passa por arminianismo de hoje em dia, mas o arminianismo julgado pelo sínodo de Dort é condenado 6 vezes nos cânones, vários aspectos do ensino arminiano do século XVII como erro pelagiano. Então, todo mundo sabe o que é Pelágio? Se você está dizendo assim, eu vou pedir você se levantar e explicar para todo mundo, tá? Então não diga assim se você não sabe. Pelágio, um monge, isso é importante, que, lá para o quarto século, né? Que afirmava que as crianças, o ser humano nasce bom. Ele negava o pecado original e a depravação total. Agora, se Pelágio fosse casado, ele não teria, né, ensinado essas bobagens, porque qualquer pai já sabe que criança nasce com pecado, né? Brigando, chorando, puxando nosso cabelo e querendo mandar nossa vida, e fica brava quando não consegue aquilo que quer, né? Então, qualquer pai já sabe que o pecado vem desde o último, né? Desde a conceição. Mas Pelágio, no seu mundo de monge de realidade, ele imaginava que criança é fofinha e anjinho. Então a igreja, até a igreja romana, condena pelagianismo. A igreja romana considera pelagianismo como heresia. E os concílios que julgaram Pelágio são os concílios também, antes da reforma, que nós reformados também nós aceitamos, né? A reforma no século XVI não iniciou uma nova igreja, mas a igreja foi reformada. Então, todos os concílios dos primeiros séculos, nós afirmamos, até o ponto quando eles começam a se desviar da palavra do Senhor, aí a gente não aceita mais. Então, Pelágio é herege, condenado por todos. E os arminianos, 6 vezes, o ensinamento deles é mostrado nos cânones que é um ensinamento pelagiano. Bom, isso não quer dizer que todos que se identificam com arminianos são pelagianos ou hereges. Isso é importante. Eu já citei aquele professor de grego que eu tive. Ele dizia, eu sou arminiano. Mas quando eu perguntava, ele não dava respostas pelagianas. Ele não dava. Ele rejeitava o pelagianismo. Então ele não era arminiano, em termos dos cânones. Tem verdadeiros cristãos que se preocupam em não perder a ênfase bíblica sobre a responsabilidade do homem. Soberania de Deus, responsabilidade do homem. Como essas duas coisas eu posso conciliar na minha cabeça? Eu não sei. São contra a lógica? Não são. Deus não é ilógico. Mas minha cabeça tem um tamanho que é muito menor do que o tamanho do universo e do pensamento de Deus, né? Jesus é Deus, Jesus é homem. Você consegue explicar isso? É contra a lógica? Não. Tudo que Deus faz é plenamente lógico e segue conforme, né, seu soberano decreto e sua soberana vontade. Não tem nenhum... Deus não precisa de mistérios e paradoxos para fazer sua vontade. Tudo se encaixa. Mas se eu consigo explicar, Jesus é homem. Eu fico tateando conforme aquilo que Deus revela, e o resto eu caio com o rosto no chão e eu adoro a Deus. Eu vou gaguejando, repetir as palavras, como criança, repetir as palavras que vêm na palavra de Deus sobre esse assunto,
E eu não vou correr além daquilo que está escrito. Eu não vou inventar uma teologia baseada na filosofia e na lógica de Kennedy que vai explicar tudo que Deus não revelou. Não, eu vou repetir aquilo que é revelado. Então, claro que o calvinismo enfatiza a soberania de Deus. Muitos que se dizem arminianos, mas são cristãos, ficam preocupados. Onde fica a responsabilidade do homem? Se tudo é soberania, 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 eles ficam com medo. E devemos respeitar isso. Devemos valorizar isso. Então tem arminiano e tem arminiano. Tem arminiano assumido. Tem arminiano que sabe que é heresia mesmo. Então os arminianos dizem, não, eu sou assim. E tem arminiano que diz que é arminiano, mas não é. Então tem aqueles que têm entendimento, são arminianos assumidos, abraçam também esses aspectos pelagianos condenados por Dort. E tem outros que usam o nome, mas têm fome e sede pela justiça e querem se dobrar, né, diante da revelação de Deus. Devemos distinguir, porque tem esta diferença também em meio dos supostos calvinistas. E como tem? Por alguém dizer que é calvinista, não significa, meu irmão. Não, de jeito nenhum. Eu dei uma carona uma vez para um evangelista de uma igreja histórica no Brasil. Uma igreja que tem 150 anos, que tem confissões reformadas. Eu não vou mencionar o nome dela. Aí estava dando uma carona e eu tinha falado sobre eleição, sobre os soberanos decretos de Deus. Né? Aí ele no carro dizendo, pastor, é isso mesmo. Quem é um pastor que não gosta de ouvir isso? Né? Ele disse, eu vou dar um exemplo disso. Ele disse, meu irmão, ele vive na prostituição, na farra, ele vive bebendo, fica no embriagado e tal. Ele ficava preocupado com isso, né? A sua alma. Né? Mas pastor, um dia eu ouvi aquela voz. Eu acredito, é quase minha acidente. Esse homem tem passado anos como evangelista de uma igreja que se diz reformada. Tudo bem, daquela voz. E aquela voz me falou, meu filho, não se preocupe com seu irmão. Ele vive na prostituição, na fornicação, na embriaguez. Mas ele é eleito. Quase tive mais um acidente. Quê? Ele disse, pastor, agora não fica mais preocupado. Ele pode viver nos pecados e ficar bêbado e prostituição, mas eu tenho o consolo, sabe? Que ele é eleito. Meu irmão, isso? Que abominação é essa? E nós ficamos surpreendidos que pessoas dizem, não, eu fico como arminiano, porque eles ouvem besteiras dessas, entendeu? Nós temos que ter paciência. Quando você se encontra com um arminiano, talvez essa pessoa foi queimada por uma conversa com um doido assim, que se diz calvinista. Então tenha paciência com essa pessoa. Se todo calvinista vai andando falando essas coisas, eu também vou dizer que sou arminiano. Não quero nada a ver com tal calvinismo, não. Nada. Porque a Bíblia é clara, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Responsabilidade humana. Sim, quando eu sou convertido, quando eu tenho a fé, quando eu sou regenerado, quando eu estou em Cristo, eu olho para trás e digo, eita, o Espírito Santo me mostra que tudo isso foi Deus. Não foi minha ação. Mas leia os cânones. Deus opera de uma forma tão soberana que não nos priva, não tira de nós o exercício da nossa vontade. Como consequência, é Ele que nos transforma, Ele que nos revivifica, Ele que nos dá nova vida. Ele opera em nosso ser de tal forma que nós também desejamos Cristo, nós desejamos crer nele, nós desejamos colocar nossa confiança nele.
Ele não nos trata, diz os cânones, como um pedaço de madeira, que ele fica como num tabuleiro de xadrez. Ele fica mexendo conosco e a gente fica lá dizendo o que Deus vai fazer agora. Não. Ele nos transforma. Então não dá para declarar todos hereges, nem todos irmãos. Precisamos ter calma. Tá? Quando você se encontra com um arminiano, não é para reagir como evangélico com católico romano, né? Ou com católico romano, né? Fazer o sinal da cruz, né? Arreda Satanás. Não, calma. Fazer perguntas. Conversar, debater com respeito e amor, onde tem claramente apego à heresia, e quando esclarecido isto, e quando são irredutíveis, então, com tristeza, pegamos cada um o nosso próprio caminho, separação. Mas precisa, com calma e com humildade, procurar saber. Não só pelo rótulo, não. Isso não é suficiente, não. Mas onde tem uma disposição para conversar, para aprender, para crescer, para juntos nos unir em submissão à vontade do Mestre, entrem em vigor as palavras de Cristo. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus nos ensina que o que une os crentes a Ele e uns com os outros não é meramente um conhecimento intelectual de várias doutrinas. Isso é importante, porque na internet parece assim: se você é calvinista, você tem todas as doutrinas certas, então isso basta. E o Brasil está cheio de milhares e milhares e milhares de calvinistas que não vivem vidas regeneradas e transformadas, que vivem em brigas, que vivem em arrogância, que vivem em vários pecados, que não buscam a santidade, porque buscar a santidade, não, isso é coisa que eu vou fazer. Não, Deus é soberano. Se Ele quer que eu vou parar de dormir com minha secretária, então Ele vai decretar isso. Mas até Ele não decretar, eu vou continuar. Tem calvinistas assim, né? Todos. Não tem nada a ver com calvinismo. Tiago, na sua carta, ele diz até os demônios creem. Os demônios existem há milhares de anos. E eles tiveram muito tempo para aprender o que é, na verdade, o que não é. Eles sabem muito bem quem é Deus, que Deus é um, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus é Deus, que Jesus é homem. E eles conhecem muito bem a teologia. Não tiveram muito tempo para estudar. E fazendo uma prova de teologia, qualquer demônio iria tirar uma nota 10. E adianta aqui para ele. Tiago diz que eles têm o bom senso de pelo menos tremer, sabe? Porque conhecendo teologia, eles sabem o que esperar eles, o que Deus tem reservado para eles. O julgamento, o juízo eterno. Então, eles creem, diz o apóstolo, eles tremam. Mas tem calvinista que tem o entendimento e a fé do demônio, mas não tem o bom senso de tremer diante da santidade de Deus, diante do juízo de Deus sobre seus pecados. Não treme, não, porque Deus é soberano e eu sou eleito, então eu vou continuar minha vida do jeito que está. Esse tipo de conhecimento intelectual vai levar muitos calvinistas para o inferno. Eles vão ficar surpresos no dia do juízo. Nós temos comunhão e devemos procurar comunhão com pessoas que ouvem, abraçam, creiam na palavra, que manifestam nas suas vidas o poder do Espírito Santo que nos une em Cristo e que nos transforma de glória em glória conforme a sua imagem, que progressivamente nos santifica conforme a promessa divina, que aquele que iniciou uma boa obra em nós há de completá-la. Então vamos parar de ver
Olha seu rótulo, você é arminiano, você é calvinista, eu estou com você. Não, vamos procurar os sinais da presença de Deus na vida das pessoas. Os sinais da presença de Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Porque nem sempre essas coisas vão ficar esse lado ou aquele lado. Nem sempre vão seguir um certo rótulo. Vamos procurar vidas onde nós podemos ver o poder do Espírito Santo transformado, regenerado e desenvolvendo a salvação que Deus tem concedido por pura graça. Nós temos comunhão e união com Cristo e sua igreja, não em meras palavras, mas na palavra que habita ricamente em nós, que acha solo fértil, que produz abundantemente. Quem está unido com Cristo pelo poder do Espírito ama a vontade de Deus e faz parte da família de Deus. Esse laço é mais forte até que o laço de sangue. Então, com certeza, esse laço é mais forte do que os laços e rótulos dos movimentos teológicos. Isso significa, não caia da sua careta, isso significa que pessoas que se identificam com arminianos, alguns deles são meus irmãos, e pessoas que se identificam com calvinistas, alguns deles não o são. Nós não devemos estar querendo travar uma guerra de movimentos teológicos. Jesus não morreu por isso, não. Eu vejo os blogs das pessoas. Eu sou clarkiano, eu sou pressuposicionalista, eu não sei nem dizer em português, desculpe. Mas vocês, eu sou desta linha de escatologia. Aí tem o programa, tem uma lista desse tamanho de todas as posições teológicas dele. E quem não estiver dentro dessas coisas aqui, nem peça amizade comigo. Eu não sou cristão, sabe? Eu não sou cristão. Eu sou alguém que idolatra as discussões teológicas. Isso é meu Deus. Isso é meu Salvador. Teologia, eu gosto muito. Brigar teologia. Jesus morreu para que pudéssemos ter brigas teológicas no Facebook. Isso é minha crença. Isso é minha fé. Percebe o problema de tudo isso? Nós não devemos estar procurando travar guerra de movimentos teológicos ou de blogológicos. Blogólogos, né? Blogólogos, é isso. Os teólogos dos blogs. Nós estamos nos preparando para seguir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que chama pecadores das trevas, da morte para a luz, para a vida eterna. Então nós não devemos procurar criar um grupo de discípulos teológicos que sabem rezar a minha cartilha. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Nós devemos procurar homens, mulheres e crianças que pelo poder do Espírito Santo, operando através da palavra, são transformados de pecadores rebeldes em filhos obedientes que amam a vontade de Deus, que têm corações regenerados, vidas transformadas pelo poder do Espírito, fruto do Espírito, com amor e pureza e santidade. Essas pessoas nós queremos nos unir, unidade e santidade. Não é que a teologia, a doutrina não sejam importantes, são muito importantes, mas não como fim em si mesmo. Veja Efésios 4, que começa com aquelas palavras, uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Aí depois fala sobre
Deus dando dons à igreja. Que dons? Os pastores e mestres, os ofícios de ensino, são os dons do Espírito Santo que permanecem na igreja. E estes dons servem para quê? Para edificar a igreja pelo ensino. Para quê? Para que a igreja possa crescer no conhecimento e no amor de Cristo, lá diz no final deste capítulo. Isso é o propósito da doutrina. Para que possamos conhecer Cristo mais. Para que possamos amar Cristo mais. Para que possamos viver mais e mais na alegria do conhecimento e no amor de Cristo. Isto é o propósito da teologia, da doutrina, do ensino. Cristo. Quando nós nos dedicamos ao ensino da palavra, sempre visando Cristo, 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 conhecer a Ele, amar a Ele e nele amar uns aos outros. Então, nós vamos querer nos aprofundar em todo o desígnio de Deus. Nós vamos querer buscar uma igreja que prega não simplesmente todos os domingos os 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos. Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano, você não pode fazer nada, você pode não fazer nada. A gente não vai querer isso, não. Eu vou fugir de um lugar desse. Porque eu não quero ver os cânones de Dodge. Eu não quero ver a glória dos 5 pontos. Eu quero ver Cristo. E eu quero uma pregação, uma igreja que vai declarar todo o desígnio de Deus. Não apenas os 5 pontos. Então, meus irmãos, que Deus nos livre de procurar amigos que rezam na mesma cartilha teológica que nós, em termos de brigas teológicas de Facebook. Nós vamos procurar uns aos outros em Cristo e no Espírito Santo. O propósito da pregação não é de informar dados teológicos, demonstrar inteligência e erudição. O propósito da pregação na igreja una e santa, católica e apostólica, o propósito da pregação é, como Paulo diz, que Cristo seja formado em vós. E a comunhão da igreja em pureza e santidade nós podemos achar não em eventos, não na pessoa de um certo pastor, não em programas, organizações, não em grupos do Facebook de certas teologias ou doutrinas, mas a comunhão santa da igreja nós achamos na palavra e em Cristo. É isso que nós devemos buscar. 2000 anos depois que Jesus falou essas palavras, o Espírito Santo vem até nós e nos pergunta: será que essas palavras se aplicam a você? Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Que Deus nos conceda graça para que busquemos a unidade e a santidade da igreja nessas palavras do nosso bendito Salvador.